Que a Tua palavra seja eternizada em nossa mente, para não esquecermos dela. Que as Tuas admoestações, repreensões e ensinos, Senhor, possam estar no nosso dia a dia, agindo em nossa mente, e que a nossa meditação nos leve à Tua presença. Assim nós Te agradecemos. Amém. Irmãos, eu não sei quem conhece, a grande maioria conhece, quem não conhece esse livro, chama-se Eventos Finais. A autora, a irmã Ellen White, e mostra nesse livro como enfrentar a crise que nós enfrentamos desde o princípio. O homem tentando vencer seus próprios pecados. Amém? Mediante isso, nós vamos falar aqui sobre chuva, tá? A obra do Espírito Santo. E nós vamos começar com um texto que está em Deuteronômio, capítulo 11. Amém? Diz assim, verso 13 até o verso 16. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. 14. Darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no campo, no vosso campo, aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prostitueis perante eles. Esse texto, irmão, é algo para nos lembrar. No passado, a lei fala de ídolos de madeira, de pedra, de barro. Nos nossos tempos, prostituição, paixão lasciva, avareza, desejos malignos do coração. Isso são deuses nos tempos modernos. Em Joel, capítulo 2, verso 23, o profeta Joel escreveu o seguinte: capítulo 2, verso 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus. Aqui, filhos de Sião, Jesus, tá? Isaías 40, Jesus. Alegrai-vos, pois, filhos de Jesus, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Aqui a Bíblia nos fala de duas chuvas, a temporã, dada no outono, e a chuva serôdia, dada na primavera. A primavera é a última estação, depois começa o verão e de novo a sequência, tá? Quando nós vimos esse contexto aqui das chuvas, a primeira chuva ela caiu quando? No Pentem? A chuva que caiu lá é a chuva temporã. Então vai haver uma outra chuva? Vai. Vocês já ouviram falar de chuvas? Nós lemos aqui para textos de dízimos e ofertas: roubará o homem a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Mas ele diz que se nós formos fiel, abrirão-se as janelas do céu e cairão o quê? Bênçãos sem medidas. Essas chuvas são o quê? Bênçãos de Deus. No Pentecostes receberam bênção de Deus, a descida do Espírito. Tá certo? Mas nos últimos dias também acontecerá isso. Agora, essa chuva que vai cair nos últimos dias vai ser próximo do quê?
A temporã é usada para semear. Ela é aquela chuva que você vê ela se armar e ela cai e passa por um longo tempo chovendo. Ela serve para semear. Mas a chuva serôdia é aquela que o céu fica negro. E quando ela cai, é poucos segundos, mas ela deixa tudo alagado. Deu para entender? A gente conhece elas quando a gente vê, né? A chuva temporã, ela alimenta a semeadura até um determinado ponto. Quando ela cessa, agora vem a chuva serôdia, muito mais forte. E todas as duas são necessárias para o cumprimento da obra de Deus. Ele veio para salvar o homem. Amém? Jesus, ele nos deu essa seguinte ordem, Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, a comissão. Ele disse assim, ide, verso 19 e 20, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O que é que ele ordenou? Estatutos, juízos, mandamento. Não é isso? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E a promessa: eis que estou convosco todos os dias. Até quando? Até o dia em que ele voltar. E também vai estar conosco na eternidade, se nós guardarmos o que ele nos ordenou. Tá? Lucas, capítulo 24, também fala sobre um pouco disso. Jesus, um pouco antes de ascender ao céu, 40 dias esteve ensinando aqui os homens, seus discípulos, após ter ressuscitado no terceiro dia. E ele explica, no capítulo 24 de Lucas, o que está escrito. Verso 44 em diante. A seguir, 44 a 49. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ele abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eles começaram a entender agora. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome, nós acabamos de ver, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E aqui está escrito, e em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Permanecei na igreja, até que sejais revestidos de poder. Deu para entender a mesma coisa, né? Tomé, como alguns de nós, tinha sua fraqueza da incredulidade. Mas olha o que diz aí João, capítulo 20. No capítulo 20, a incredulidade de Tomé, aí no verso 24, diz assim, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estavam com eles quando Jesus visitou aí os apóstolos. E então disseram os outros discípulos,
olha, e Tomé, nós vimos o Senhor. Mas Tomé respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Percebeu? O Senhor é paciente, e ele diz no 26 assim: passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E logo passou a dizer a Tomé: põe aqui o dedo, vê as minhas mãos. Chega também a mão, põe aqui do meu lado. Não sejas incrédulo, Tomé, mas crente. Então Tomé se maravilhou e creu. E quando creu, disse: Senhor meu e Deus meu. E o Senhor disse para ele: porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Não sejamos como Tomé, que precisamos ver ou tocar o nosso Deus para saber que Ele existe. Ao esperarem os discípulos a promessa do Espírito Santo que lhes fora prometido, eles não ficaram ociosos, não ficaram sem fazer nada. Eles tinham um trabalho a fazer. Ide e pregai o Evangelho. Permanecei na igreja. Não ficaram ociosos. Nós vamos ver 2 textos, no 24 de Lucas. Está escrito, verso 53. Já acharam? Capítulo 24, verso 53. E estavam sempre no templo. O que é que eles estavam fazendo? Louvar a Deus. Louvar a Deus não é só cantar. Eu louvo a Deus com as minhas atitudes certas. Eu louvo a Deus quando eu ensino a palavra. Eu louvo a Deus quando eu canto. Eu louvo a Deus quando eu faço qualquer atitude dentro de um ministério. Tudo que é para a honra e glória de Deus, a Bíblia chama de louvor a Deus. Louvor a Deus. Atos capítulo 1. Verso 12 ao 14. Os discípulos estavam em Jerusalém, os discípulos estavam na igreja. Verso 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, ou Oliveira, que era distante da cidade de Jerusalém, a jornada de um sábado, ou 888 metros. Na base desse monte estava o Getsêmani, nós já falamos sobre isso outro dia. Quando ali entraram, verso 13, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Simão, o Zelote, Judas, o filho de Tiago. Todos estes perseveravam o quê? Em oração. E quem estava com eles? Mulheres, a mãe de Jesus, os irmãos deles. Em outro evangelho, as outras mulheres, ou as outras Marias e outras mulheres que acompanhavam o Senhor quando estava com vida, ou quando estava conosco, antes de ser assunto ao céu. Perseveravam, unânimes na igreja, em oração, uma vez ou outra, todos os dias. Se nós lermos tudo que fala sobre isso, todos os dias. A gente não consegue passar 10 minutos, né, irmão, do horário. Imagine todos os dias. O Espírito de Profecia fala da seguinte forma, no livro Atos dos Apóstolos, página 35, 37. Essa mensagem me foi dada ontem, então não tive tempo de colocar no slide. Tá? Ao
esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento. A Bíblia fala de humilhar-se a Deus com duas coisas: jejum e oração. Se eu só oro e não jejuo, não é humilhação a Deus. Se nós estudarmos na Bíblia, nós vamos ver que o povo se humilhava. Esther disse assim: olha, se eu vou morrer, eu não sei. Vai lá, Mardoqueu. Diz para o povo, por 3 dias, jejuar, e eu vou estar na presença do rei. E assim a gente pode ter uma sequência de entendimentos. Quando o Senhor desce do monte e pergunta aos apóstolos: quem vocês dizem que é o Cristo? Ele tinha passado a madrugada em oração. E era seu costume não se alimentar. Jejum, irmão, muito importante. Nós pouco temos feito. Humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram sua incredulidade. Os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar das pessoas e, em seu trato diário, falar palavras que levassem os pecados a Cristo, pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã. Ninguém é melhor que ninguém aqui. Qual é o resultado da chuva temporã, irmãos? Todos conhecem Pentecoste. Foi a pregação do Evangelho ao mundo. Então, o coração dos homens que entenderam a mensagem perguntavam: que faremos, irmãos? Vamos ler isso. Capítulo 2 de Atos. Nós vamos ler do verso 17 ao 47. Para a gente entender que tinha que ser batizado em nome de quem? A Bíblia não se contradiz. A Bíblia não se contradiz. Atos capítulo 2, verso 17 ao 47. Pedro abre a defesa, o seu discurso a respeito do que estava acontecendo com eles quando foi derramado a chuva temporã ou o Espírito Santo. Está escrito, verso 16: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio à presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto também, a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono,
Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouves. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Saiam de Babilônia. Sai dela, povo meu. A chuva temporã caiu no tempo da semeadura. Ela era necessária para germinar no coração dos homens a palavra de Deus. E ela continua. A primeira mensagem angelical, a segunda mensagem angelical e a terceira mensagem angelical são regadas pela chuva temporã. Desde esse tempo tem sido pregado o Evangelho. O Evangelho é pregado hoje em televisão, internet, celular, livros, estudos bíblicos, panfletos e o que mais vier na mente. A palavra está sendo pregada. E está escrito: esse Evangelho será pregado a todo o mundo, então virá o fim. E quando vier o fim, nós temos que estar preparados. E Deus diz que vai nos preparar. Mas se nós estivermos preparados para receber o Espírito. Está escrito, Isaías 55. Isaías 55 diz assim, verso 11 ao 13. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Montes e outeiros, árvores, ele está falando, isso são símbolos de homens, são símbolos de autoridade. A própria Bíblia explica essas coisas. A irmã fala em Atos dos Apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, ela fala assim: o derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, ou temporã, e glorioso foi o resultado. Até o fim do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira igreja. Ser adventista do sétimo dia não é significado de salvação. Capítulo 12, sacudidura. Se eu digo que eu sou adventista, mas não vivo como tal, não serei achado pronto para receber o Espírito. A chuva seródia é diferente. Ela é a chuva da primavera. Como já disse, é mais densa, mais rápida, cai mais perto do fim da estação. É o que prepara para ser feito a colheita. Enquanto uma trabalha conhecimento,
e entendimento da palavra, a outra vai firmar esse conhecimento no coração. Como disse o Senhor, imprimirei no coração deles, ou no coração do meu povo, a minha lei. Nós teremos tanta certeza disso, que nós teremos coragem de pregar, e pregar com ousadia, o que hoje nós defendemos com vergonha. Apocalipse capítulo 14. Nós vamos ver a temporã, o que é que ela falava, o que é que ela pregava e o que é que ela continua pregando. Ou pelo menos deveria estar pregando. Verso 6 a 7, a primeira voz, está escrito: um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. O que deve ser dito, Senhor? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Tudo foi feito por Cristo, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é a vida. Nós temos isso em João. Segunda voz, versículo 8 do capítulo 14. Seguiu-se outro anjo, a segunda voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Por que ela cai? Porque o evangelho é pregado como deve ser pregado. Chama para o arrependimento, para a conversão. Não é o evangelho que diz: fique como está, porque você já está salvo. Esse não é o evangelho verdadeiro. Apocalipse 14, verso 9 a 12. Terceira mensagem pregada pela chuva temporã. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte, sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e esse será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento subirá pelos séculos. Eles não terão descanso, nem de dia nem de noite. E aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e aqueles que recebem a marca do seu nome. Aqui está a perseverança daqueles que temem a Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e vivem como Cristo, a fé em Jesus, que é o espírito de profecia. Ide, pregai o evangelho, disse o Senhor. Nós vemos no livro Grande Conflito, página 464, está escrito: antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, 7 pragas, as 7 pragas, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos. Uma promessa. A chuva seródia virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo: temei a Deus. E preparará os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Ouvi os que estavam revestidos da armadura, Efésios 6:10. Olha o que ela ouviu sobre aqueles que estavam vestidos da armadura, Efésios 6:10. Vamos lembrar a armadura. Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura, do verso 10 em diante, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e carne ou o homem, e sim contra os principados e potestades, Satanás e demônios, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a pregação do evangelho da paz, e embraça o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Como é que podemos apagar o dardo inflamado do maligno? Está escrito. Foi assim que o Senhor nos mostrou. Mas está escrito. Ah, irmão, mas não tem nada a ver, só um pouquinho, mas está escrito. Ser chato, ser criterioso, é isso que nós somos orientados a ser. É o que está escrito. Não é o que as pessoas dizem que é o certo, é o que está escrito. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com toda oração e súplica, jejum, orando em todo o tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e jejum, súplica, por todos os santos. Súplica é jejum. Fazer jejum é suplicar a Deus por alguma coisa. E também por mim. E ele vai citando. Aqui diz a irmã: ouvi os que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade com grande poder. Primeiros escritos é lá que está escrito, na página 271. A esse movimento, a essa ação, a irmã chama de o grande clamor. Um evangelho pregado para que as pessoas venham a Cristo, não é venham à igreja. Venham como estão e sejam novas criaturas, é esse evangelho que vai ser pregado. Em eventos finais, página 109 diz assim: à medida do Espírito Santo que recebermos será proporcional à intensidade de nosso desejo. A fé exercida nesse sentido e ao uso que fizermos da luz e do conhecimento que nos forem concedidos. À medida do Espírito que nós recebemos da chuva temporã, é proporcional ao que nós temos buscado. Temos ido pouco ao Senhor. Estamos pouco a receber. Irmão, eu só vou terminar quando terminar aqui. Tá? Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor, a chuva serótica. Não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Mensagens escolhidas. Escuta. Precisa haver um reavivamento e uma reforma sobre a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Reavivamento é um avivamento das faculdades, da mente e do coração. Não é o que eu acho certo, é o que a Bíblia diz que é certo. Reforma, reorganização, uma mudança das ideias e teorias, hábitos e práticas. Eventos finais. Deus não aceitará nada menos do que a entrega incondicional. Cristãos indiferentes. Chega tarde, quer sair cedo. Tem pressa para sair da presença de Deus. Cristãos indiferentes e corruptos não poderão entrar no céu. Está na hora de reavivar. Está na hora de repensar. O verdadeiro cristão mantém as janelas do coração abertas em direção ao céu. Ele vive em comunhão com Cristo. Sua vontade está de acordo com a vontade de Cristo. Seu mais elevado desejo
é tornar-se cada vez mais semelhante a Cristo. Primeiros escritos. Vi que ninguém poderia participar da chuva seródia, a menos que obtivesse a vitória sobre toda a tentação, orgulho, egoísmo e amor ao mundo, e sobre toda a má palavra e ação. Não vai poder receber o Espírito se não lutar contra essas mazelas. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, primeiros escritos, purificar de toda contaminação a nossa vida. Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no Pentecoste. Testemunho, capítulo 9, volume 9. Quando a praga da indolência, você sabe o que é indolência, não sabe? O que é indolência? O que é indolência? O que é indolência? Tem um bocado de coisa no meio disso, né? Pessoa que não se deixa se comandar, não sabe respeitar, não quer fazer o que se pede, não tem vontade de nada do que falar com Deus. Indolência. Quando a praga, e olha só o nome que a irmã chama, praga, da indolência e preguiça tiver sido afastada da igreja, o Espírito do Senhor se manifestará graciosamente, revelar-se-á o poder divino. A igreja verá a providencial operação do Senhor dos Exércitos. Se a nossa preguiça cessar, se nós começarmos a nos unir para trabalhar, nós vamos ver a igreja crescer novamente. Nem todos receberão a chuva seródia. Foi-me mostrado que se o povo de Deus não fizer esforços de sua parte, mas esperar apenas que sobre ele venha a chuva seródia para remover os defeitos e corrigir os erros, se nisso confiar para ser purificado da imundícia da carne e do espírito, e preparado para tomar parte no alto clamor do terceiro anjo, será achado em falta. Eu fico vendo irmãos dizendo, quando vier o Espírito nós vamos... É hoje a luta. Se não lutar hoje, o Espírito não vem. E quando a irmã fala, ela fala para cada um de nós individualmente. Tá? Aqueles que não fazem esforços decididos, não esperam simplesmente mas esperam simplesmente que o Espírito Santo os force à ação, perecerão em trevas. Senhor, muda. Eu não quero ser assim. Senhor, não me deixa fazer aquilo ali. Deus nos deu capacidade de dizer, não vou fazer. E quando a gente fizer, Senhor, me perdoa porque eu fiz. Não, só fiz isso porque me aborreceram. Não, só fiz isso porque, sabe como é que é? Não, sou fraco. Não, não existe isso. Deus não quer justificativa. Deus quer confissão. Aqueles que não fazem esforços decididos, mas esperam simplesmente que o Espírito Santo os force à ação, perecerão em trevas. Não devemos ficar ociosos, sem nada fazer na obra de Deus. Serviço cristão, página 228. E a gente termina com 1 Coríntios, capítulo 9, lendo o que o apóstolo escreve. Capítulo 9, o verso 16, o verso 23 e depois o verso 27. Diz assim em 1 Coríntios 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Verso 23. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Verso 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado.
não venha eu mesmo ser tropeço para as pessoas pelo que eu prego. Capítulo 10 desse 1 Coríntios, verso 32, está escrito: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, disse o apóstolo, como também eu sou de Cristo. Em outras palavras, sejam imitadores de Cristo. Vejam o que ele fez. Procurem fazer o mesmo. Espelhem-se em Cristo. Verso 16, última leitura. Verso 23, diz assim: e a graça do Senhor Jesus seja convosco. Nós estamos esperando o derramamento do Espírito para que nós sejamos purificados e possamos entrar aos céus. Mas nós já temos a unção do Espírito, que foi dado na chuva temporã e que nos capacita e nos habilita para viver na presença de Deus e pregar o seu Evangelho. Quando nós não tivermos a capacidade de suportar as aflições que vêm, Deus derramará naqueles que perseveraram o seu Espírito. E estes pregarão com grande poder o Evangelho. Não será mais as águas que dominarão a terra, mas a terra irá conquistar as águas. Povos, nações, multidões e línguas. Assim está escrito, e assim será feito. Está escrito: guardai, pois, e cumpre-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Verso 9: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. E farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Bendito és tu, ó Senhor Deus, que na tua misericórdia, Senhor, tem nos perdoado. Nos ajuda, Senhor, que pelo teu Santo Espírito o nosso coração seja reavivado. Que não seja o que achamos que é certo, Senhor, mas o que está escrito. Nos ajuda, Senhor, a mudar nossas práticas. Nos ajuda, Senhor, a ter o desejo de nos humilharmos perante Ti, não só um dia na semana, mas todos os dias. Que possamos ler a Tua palavra, Senhor, e compreender o que estamos lendo. Que possamos aprender mais e mais quem o Senhor é, no passado, no presente, e o será para sempre. Ajuda-nos, Senhor, a ser bom exemplo para aqueles que estão ao nosso redor, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja, seja em casa. E continua a nos perdoar, Senhor, porque Tu conheces o nosso coração. Tira-nos a rebeldia e nos faz obediente a Ti, como prometestes. Assim nós Te pedimos não só para nós, mas para todos aqueles que Te buscam, Senhor, em espírito e verdade. Amém.